O Supremo Tribunal Federal decidiu por aceitar os tais embargos infringentes. O placar fechou em 6-5 com voto favorável do ministro Celso de Mello. Com a decisão, 12 dos 25 condenados da ação penal 470, o mensalão, ganham a chance de reduzirem penas ou mesmo reverterem punições. Antes de votar, Celso de Mello sofreu forte pressão de colegas de corte e da grande mídia. Eu converso com o doutor em Direito Constitucional, José Luiz Quadros Magalhães, professor da UFMG e da PUC Minas. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. E agora, aceita os embargos, o que vai acontecer? Pois é, acho que é importante primeiro a gente esclarecer um pouco o que significam esses embargos infringentes, né? Porque foi falado muita coisa, um novo julgamento, vai começar tudo de novo, e não se trata disso. Eu acho que, inclusive, um sobrenome para embargos infringentes. Novo julgamento. Novo julgamento, não é um novo julgamento. E eu acho que é uma questão central. Com essa decisão, acho que muita gente, até mesmo levado pela grande mídia, né, que faz claramente uma campanha a favor da rápida condenação das pessoas, né, eu vejo que essa decisão do Supremo ela é uma vitória para a Constituição e para a democracia. Por quê? Porque, primeiro, trata-se de um julgamento de onde é colocada a competência originária do Supremo. Ou seja, um dos princípios hoje, que é um princípio universal, está presente em qualquer Constituição democrática, está presente também como princípio processual enquanto um direito humano internacional, que é o princípio, a ideia do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, da possibilidade de defesa. E ali, essas pessoas corriam o risco, no caso da não aceitação do embargo infringente, né, corriam o risco de ter um julgamento sem a possibilidade de recurso. O embargo infringente é um recurso que aparece, é uma possibilidade de rediscutir a questão justamente porque não houve unanimidade. Né? E parece estranho para mim também, como professor de Direito, estudo Direito há muito tempo, muitas vezes você tem decisões, são decisões tão distantes. É óbvio que a gente pode ter interpretações distintas da lei, né? Análise distinta dos fatos, das provas nos autos, mas o que a gente percebe muitas vezes nesse julgamento é que você tem pronunciamento, um absolve e o outro dá uma pena lá em cima. Tem alguma coisa que não vai bem aí. Tem alguma coisa não explicada. Vai bem aí? O que você diria que não vai bem aí? O que a gente pode ver claramente nas discussões, né, e no posicionamento de alguns ministros, há um envolvimento emocional muito grande. As pessoas trabalham essa questão, né, com muita emoção, com julgamentos morais. A Corte Suprema ela é a guardiã da Constituição. Os juízes ali, os ministros, deveriam se pronunciar sobre aspectos constitucionais, a proteção de direitos fundamentais, em vez de fazer discursos morais. Eles não são guardiões da moralidade da nação, né? Mas sim da Constituição. Sim. Sim, pois tem acho que essa influência política, essa pressão política e esse posicionamento político, claramente político de alguns juízes, afetou os juízos. Muito se discutiu nessa menos de uma semana, né? Quando foi na quinta-feira que foi o último voto do ministro Marco Aurélio Mello, empatando o placar, né, em 5-5. E a partir daí era esperado e foi dito, inclusive pelos próprios ministros que votaram pelo não acolhimento do embargo, que o ministro Celso de Mello sofreria uma grande pressão. A gente viu isso nas revistas que saíram no final de semana, nos grandes jornais e tal. O que está em jogo para a justiça e para quem está sendo submetido à decisão da justiça, ouvir ou deixar de ouvir o clamor popular, o suposto clamor popular, porque são veículos que falam, e juízes e pessoas que falam em nome da sociedade. Eu acho que ali, inclusive, surgiu uma discussão muito interessante que a televisão passou resumidamente, que foi transmitido ao vivo, né? Quando o Marco Aurélio ele discute com o novo ministro, o último nomeado, o Luiz Barroso, que é professor de Direito Constitucional, né, da UFRJ, se não me engano, da UERJ.
né, onde o Barroso falava, não, eu não tenho que ouvir o clamor popular, a pressão das pessoas e da mídia, eu tenho que aplicar a lei, o direito, segundo a minha consciência. E o Marco Aurélio falou, não, a gente tem que ouvir sim o clamor popular, etc. Ali, essa discussão é uma discussão interessante, mas na verdade o que a gente deve pensar é que os dois, eu acredito que os dois estão equivocados. Né? Primeiro, não se trata da consciência individual do ministro. Você tem uma concepção do direito, tem uma concepção do que é direito, como que são interpretados os direitos fundamentais, como que é interpretado, como julgam os tribunais, né, com relação aos princípios processuais, a questão do embargo infringente, da lei, a lei revogou ou não revogou. Enfim, existe uma compreensão. O ministro, ele não está sozinho nisso, ele entende o direito a partir da maneira como as pessoas, como os tribunais, né, compreendem esse direito em um determinado momento histórico. Então, ele está inserido dentro de um contexto. Agora, quando a gente pensa em garantias processuais, em garantias constitucionais, em garantias de direitos fundamentais, essas garantias, muitas delas aparecem como garantias que nós chamamos contramajoritárias, ou seja, contra determinadas maiorias momentâneas, até mesmo contra o clamor popular. Porque a gente pode ter uma situação assim, onde a população fica com raiva e começa a falar, a gente tem linchamentos públicos. Né? Mata. Olha, de repente, na emoção, as pessoas podem defender algo que não defenderiam numa situação de normalidade. Né? E nós estamos vivendo uma situação de normalidade jurídica. Esse tribunal não pode ser transformado num tribunal de exceção. Então, acho que ali o Marco Aurélio estava bastante equivocado. Né? Esse tribunal não tem que ouvir clamor popular, ele tem que julgar segundo a compreensão do direito nesse momento histórico dos tribunais, como é que é compreendido o processo, os princípios processuais e os direitos fundamentais. Né? E assim como também não é a visão que o Barroso colocou desse juiz isolado, com a sua consciência, que tem toda a sabedoria, não. É um juiz contextualizado. Né? Ele vai julgar e interpretar a lei segundo um contexto, segundo uma compreensão histórica no momento desses direitos fundamentais. Né? Você acha, então, que o que justifica, você era favorável, então, à aceitação dos embargos infringentes? Sem dúvida, eu acho que é uma vitória para a democracia. Isso é o fato de que eles vão ter direito a uma revisão de penas. Isso, que eles direito, que lhe foram tirados na medida que eles não foram para instâncias inferiores. Isso, isso. Todo mundo tem, e é um princípio universal, o princípio duplo grau de jurisdição, a ampla defesa, o contraditório, são princípios processuais, são direitos fundamentais, que estão presentes em qualquer democracia do mundo. Isso está presente. Então, o que é que acontece? Mas eles ainda teriam direito à Corte Internacional, Direitos Humanos. Sim, mas a gente não tem uma tradição da Corte, o Brasil não tem acatado essas decisões, mas teria, levar a questão para internacional. Mas pensando no direito interno, né, na estrutura do direito interno brasileiro, eles estariam sendo julgados sem possibilidade de recurso. Isso não é correto. Tecnicamente, por que não pode falar em segundo julgamento? Não, porque ali eles já se pronunciaram. Em embargos infringentes, o que é? Há uma controvérsia, né, isso que eu estava falando no início, que é algo que a gente tem que pensar a respeito. Né, o direito não pode ser tão inseguro assim. Né, um falar A e o outro falar Z. Tem alguma coisa errada. E o embargo infringente é para isso. É quando não há uma decisão unânime, há controvérsias, né? Alguns ministros se posicionam de uma determinada maneira e outros de uma maneira, às vezes, até oposta, um pela condenação, outro pela absolvição, e dá uma oportunidade dos ministros rediscutirem. Mas, veja bem, já analisaram os processos. Não tem novas provas, não tem esse negócio de novas provas, novas acusações, nada disso. Nada disso. Tem nova prova, não vai ouvir ninguém de novo, não vai... Não, o processo já está lá, as provas já foram feitas, os argumentos dos advogados já foram postos, das partes já foram postos, agora no embargo infringente vão colocar novos argumentos, mas o que vai colocar principalmente? É debater que se aqueles fundamentos que foram utilizados para chegar àquela decisão, se eles estão corretos. Ou, em outras palavras, pessoas equilibradas, né, e com o grau de imparcialidade possível. Neutralidade a gente sabe que não é possível, nós somos seres autopoéticos, autorreferenciais, não existe pessoa neutra. Mas imparcial, honestidade, imparcialidade. E falar, por que nós divergimos tanto? Então, essa é a oportunidade de discutir. Não é por que você falou A e eu falei Z? Tem um relator, vai ter que Como é que é conduzido? O relator vai lá e apresenta o que for o voto de cada um, é isso? Não, ele apresenta o relatório a partir do que foi pedido, porque o embargo infringente é um recurso. Então, os advogados propuseram esse embargo infringente. Então, vai levar em consideração o relatório com relação aos argumentos apresentados para o embargo infringente, quais são os fundamentos desses embargos infringentes. Então, nessa proposição desse recurso, os advogados, né, dos réus
Vão apresentar quais são os fundamentos. Por que cabe embargo infringente? Ah, porque nesse momento o ministro tal falou isso, se fundamentou nisso, o outro fundamentou, levou em consideração esse outro aspecto. Ele vai mostrar justamente essa contradição. Ele vai fazer um relatório sobre esses argumentos do recurso, mostrar, e aí os juízes vão ter a oportunidade de falar sobre essas contradições. Agora, cabe lembrar que o embargo infringente só vale para quem teve 4 votos, não é isso? Isso. Tem que ter pelo menos 4 votos, dos 11 votos, 4 votos pró-réu. Ou seja, não é uma discordância pequena, mas assim, marca uma grande discordância, né? E o que se estabelece no regimento interno. Por isso é que são 12 dos 25 que foram condenados. Só 12 que têm essas E mesmo porque não foi em todos os casos, você teve alguns casos onde a condenação foi praticamente de todos os ministros, né? Ou enfim, houve uma discordância maior com relação a esses 12. Né? Onde então 4 ou 5 votaram de um jeito, né? 6 ou 5 votaram de outro jeito. Mas a questão que se discute muito é o seguinte: temos 2 novos ministros na corte, que são o Teori Zavascki e o Luiz Barroso. E com outro perfil. São 2. Que tem outro perfil. O Luiz Barroso é um grande constitucionalista. E isso pode realmente reverter, mudar a situação. Ela muda bastante, eu acho, que a situação. Você tem ali o Luiz Roberto Barroso, que é um defensor dos direitos fundamentais, né? Historicamente é um grande teórico do direito constitucional. Eu acho que ali é uma figura expressiva, importante para o pensamento constitucional na nossa corte, que é uma corte eminentemente constitucional. Né? E o Zavascki, ele tem um perfil técnico, é um juiz, né, sério, acho que tem um perfil assim, mais imparcial, ele não é dado a essas declarações emocionais ou moralistas, etc., mas ele vai analisar os dados, as provas no processo. Uma coisa que é muito interessante o telespectador pensar, né, é que, em geral, você tem um comportamento que é um comportamento mais ou menos padrão, né, dos juízes e das cortes no Brasil. Então, com relação, por exemplo, à fixação de pena, né, essa fixação de pena, ela fica, em geral, né, em torno de 40%, né, 50% da pena máxima. Por exemplo, uma situação hipotética, a pena pode ir de 5 a 15 anos. Né? Em geral, a pena é fixada numa estrutura média, que varia 9 anos, 10 anos. O que a gente percebeu nesse julgamento é que, justamente para evitar a prescrição, alguns juízes, né, puxaram lá para cima a pena. Então, você tem, o que eu estou falando, você tem, isso não é lei, não, estou falando o comportamento. É como que os tribunais se comportam nisso. Então, estabelece uma pena em torno de 40%. Nesse caso, eles levaram para 80%. Eles forçaram a barra para evitar a prescrição. Né? Tem outras acusações importantes que surgiram por aí. Né? Por exemplo, mudar o envolvimento de uma pessoa que já teria falecido na data em que faz referência à prova no processo. Né? Isso é uma deturpação grave. Então, existem algumas coisas graves. E vendo o que a gente está falando aqui, e que eu acho que é muito importante ressaltar isso para o telespectador, nós estamos falando em garantia de direitos fundamentais. Né? Isso são pessoas, a gente pode não gostar do político, do posicionamento político, pode não gostar, mas são pessoas que podem ser pessoas do partido A, B, C, D, ou de partido nenhum, que pode ser de esquerda, de direita ou de centro, mas num Estado de Direito são pessoas que têm um direito a um julgamento justo e que têm que ser observados os princípios constitucionais, os princípios processuais, do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa, e é isso que essa decisão por 6-5 vai trazer. Ou seja, essa decisão é uma repercussão importante para os brasileiros, porque significa que a Corte Suprema está protegendo os direitos processuais, os direitos fundamentais dos brasileiros. E isso afeta tribunais inferiores? Acho que afeta, sim. Afeta como um exemplo. Acho que muitas vezes os juízes... De que ele seja mais, eu digo para influir, para que seja mais garantista. Sim, eu acho que pode, sim. Eu acho que pode afetar e poderia afetar negativamente se fosse o contrário. Né? Eu acho que se a Corte Suprema começasse a dar um exemplo, falar, olha, esse processo tem muitas coisas problemáticas. Né? O Procurador-Geral da República, quando ele fez a acusação, ele falou que há fortes indícios. Ou seja, você condenar uma pessoa por fortes indícios é problemático. Não há provas em muitos casos. Em muitos casos, fala, ou você tem prova ou não tem prova. Aí fala, não, eu não tenho prova, mas tem fortes indícios. E essas expressões foram depois ditas por alguns ministros. Isso também é problemático. Então, ele tem um forte componente político. Você acha que
todo esse problema desse julgamento e a repercussão dele tem a ver com esse simbolismo de rejeição à corrupção da sociedade, e isso foi associado, esse sentimento está passando por cima dos direitos individuais, é isso, não? Eu acho que, em parte, eu acho que tem um conteúdo político muito grande, um uso político muito grande, né? Essa coincidência, né? E a gente pode desconfiar, e no máximo a gente pode fazer é desconfiar, a gente não pode acusar sem provas que isso é crime. Mas essa coincidência desse julgamento com as eleições municipais, ela é uma triste coincidência, vamos dizer assim. Né? Então você tem coisas, agora esse julgamento, e se eles começarem a protelar para esse julgamento ser levado até 2014. As eleições presidenciais? É um risco? Olha, eu toda vez, esse negócio de prever o futuro não dá muito certo. Não. Existe o risco. Ainda mais com esse julgamento, né? Isso. Teve muita previsão aí que... Furou tudo. Eu mesmo fiz umas previsões, furou. Eu estava acreditando numa corte mais técnica. Eu até falei aqui no programa na época. E eu não acho só que você. Eu estava esperando que os ministros fossem técnicos, fossem vários doutores em direito constitucional, em direito processual, fizeram a mesma previsão. Eles não tinham que ficar escutando julgamento moral. Eles não estão lá para isso, não, gente. Eles não são a consciência moral da nação, não. Isso é Idade Média, Deus me livre. Eles estão lá para falar de Constituição, interpretar a Constituição para o caso concreto, levar em consideração as provas, né, e se manifestar sobre direitos, né, de cidadãos brasileiros, que são essas pessoas que estão julgadas ali. Que quer a gente goste ou não, elas têm direitos constitucionais e a gente tem que esperar dessa corte que os direitos constitucionais sejam respeitados, para que respeitem os nossos também. Né? Só retomando a questão de prazo, assim, do ponto de vista da letra da lei, o que está previsto? Quanto tempo é possível se protelar? Pode ser, agora até 60 dias para publicar isso, depois de publicado. Até 60, até se quiser 60, publicar pode antes, publicar o antes. acordo, pode, né? Pode. E aí, publicado, vai ser distribuído o processo para o relator, né? O relator vai fazer o relatório e aí, então, vai depender, quem vai conduzir esse processo muito, né, vai ser o Joaquim Barbosa, que é o atual presidente. Então, e obviamente, mas porque ele não já será demonstrou... mais relator. Não será mais relator, mas por enquanto é o presidente da casa. Né? E aí ele vai influenciar muito nisso. Né? No andamento. No andamento do processo, de marcar ou não marcar, de protelar ou não. E o que a gente viu, infelizmente, até agora, é que o comportamento do Joaquim Barbosa é um comportamento muito político, né? E muito emocional. Né? Eu acho que não precisa tanta raiva, né? Não é assim. Eu acho que uma corte constitucional, ou o judiciário não pode manifestar isso. O judiciário é um órgão que vai garantir a norma jurídica, interpretar a norma jurídica para o caso concreto. Né? O espaço de construção do direito, o espaço político, é o parlamento, é o poder legislativo, é o executivo. Né? Ali a gente discute política. O parlamento produz a norma jurídica em primeira instância. Então, o direito é produto da política. Né? Agora, não é o tribunal que vai fazer política. Não deve fazer política. Tem feito, mas, não deve fazer política. Citando novamente o Marco Aurélio Mello, ele chegou a dizer que o Supremo Tribunal Federal estava à beira do precipício, né, ao se eventualmente viesse a acatar, ele estava se referindo a acatar os embargos, como de fato aconteceu, num claro recado, né, ao Celso de Mello. E esse discurso, ele permeia de outras formas, mas com o mesmo sentido, várias colunas e opiniões pelos jornais afora. Você acredita que o STF está em xeque? Não. Olha, eu não acredito que não estaria. O que eu podia dizer, eu poderia fazer um discurso até contrário. Ou seja, um STF que não garante a ampla defesa, que não garante os direitos fundamentais, né, ele pode ser um STF que está à beira do precipício. Né? Um STF que virou um órgão de julgamento moral, né, com pronunciamentos morais, e que abandona a Constituição, para mim, como professor de Direito Constitucional, era um STF que estava à beira do precipício. Mas eu acho que essa minha declaração também seria uma declaração muito emocional e exagerada. Não está, não, nem de um jeito nem de outro. Né? Ali é mais jogo de cena.
né, entram algumas vaidades, uma coisa, muito foco, né? De repente tem todos os jornais do Brasil inteiro e tudo. E entra essas pressões que eu acho que não deveria existir. As vaidades também, as né? vaidades, Afinal de contas, juiz também é ser gente, humano, né? e é muita vaidade ali também, muito foco. Então, uma declaração não vejo risco nenhum, não está à beira do precipício coisa nenhuma. Né? Eu acho que se comprometeria mais se a decisão fosse o contrário. Eu vou ler aqui, antes da gente terminar a nossa conversa, uma frase que eu colhi do voto do Celso de Mello, que eu acho que traduz bem o que ele quis dizer em quase 2 horas, naturalmente, que é só uma frasezinha, mas traduz. Ele, ao se referir às pressões que sofreu, enfim, por conta da decisão que ele tomaria, ele disse assim: todo cidadão tem direito à crítica legítima, mas a corte não deve se contaminar por juízes paralelos sob pena de estar negando a qualquer acusado o direito fundamental ao julgamento justo. É isso, pronto, é o ponto. E aí é o risco, todo brasileiro virou um juiz do STF agora, igual todo brasileiro é juiz de futebol, né, técnico de futebol, né? E é óbvio, as pessoas têm direito de se manifestar e tudo. Esse é o pedágio que a TV Justiça paga. Né? Agora, eu acho que as pessoas deveriam tratar esse tema, especialmente os ministros, mas eu acho que todo mundo com menos paixão, né, e pensar mesmo do que está em jogo em termos de garantias, que são garantias de todos nós, né, das garantias processuais e do direito constitucional. Só para encerrar, você acha que por ter acatado os embargos infringentes e ter esse clima todo em torno dessa decisão, eles podem ser duros no sentido de caminhar para manter e não arredar pé das decisões? Pois olha, a última previsão que eu fiz deu tudo errado. Então eu vou até tentar a previsão, mas fica gravada de novo. Mas eu acho que com esse novo perfil, né, você tem juízes que, ao exemplo do Celso Mello, né, eu sempre embolo o nome dele, o Zavascki, né? Como é que é? Teori Zavascki. O Zavascki, o Luiz Roberto Barroso, né, eles são juízes que vão fazer um julgamento constitucional técnico, né? E isso, eu acredito, e principalmente a presença dos 2 mais novos, pode mudar alguma coisa. Eu acredito que vai mudar, talvez algumas penas caiam, com isso haja a prescrição. Eu acredito que alguma coisa vai mudar nesse sentido. Acho que a tendência da atual configuração da Corte. Mas, vamos ver. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Professor, muitíssimo obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o professor da PUC e da Universidade Federal de Minas Gerais, José Luiz Quadros Magalhães. Ele é doutor em Direito Constitucional e ele veio ao Mundo Político para comentar a decisão final sobre os embargos infringentes, que teve o voto final do ministro Celso de Mello. E, afinal de contas, o Supremo acatou os embargos. Então, nós vamos ter aí mais uma etapa para decidir se vai haver alguma mudança nas penas dos réus, dos condenados na ação penal 470, o mensalão. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.